se você fosse ensaiar uma peça num teatro abandonado e um mascarado brutal começasse a caçar todo mundo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Marta e um grupo de atores tentando sobreviver a um assassino ritualístico num hotel isolado na Polônia. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o mascarado dos 100 olhos em ensaio mortal. Essa galera não faz ideia de que o ensaio mais importante da vida deles vai ser o último. Começamos vendo um aviso de que todos os eventos mostrados nesse filme são reais e aconteceram na cidade de Katusha, no inverno de 2023, e todos os nomes foram alterados a pedido dos sobreviventes, mas por respeito aos mortos, todo o resto será contado exatamente como aconteceu. Após isso, nós vemos um carro passando pelo que parece ser um totem pendurado em uma árvore, sendo que eles não conseguem vê-lo por conta da escuridão. Em seguida, vemos o Olgerd recebendo uma ligação de um escritório de advocacia e sendo avisado que o pagamento da pensão alimentícia está atrasado em 2 meses. Por isso, o cara desliga antes que a pessoa possa avisar que a polícia vai ser acionada. Nesse momento, uma mulher chama pelo cara e eles vão juntos com um grupo pra dentro do teatro. Porém, nenhum deles percebe que em cima do prédio tinha uma figura misteriosa observando tudo. Em seguida, voltamos 2 meses no passado e vemos uma tia cobrando a sobrinha a respeito de estar casada e ainda não ter filhos. Mas uma pessoa passa ali perto e a jovem usa isso como desculpa para dizer que está trabalhando e entrar no teatro. Ao mesmo tempo, vemos um pastor falando a respeito de um inimigo que não se esgueira pelas sombras ou se esconde nos cantos. Ele está entre nós, apenas esperando um deslize dos humanos. Por esse motivo, o pastor diz que é tão importante que aquelas pessoas estejam ali. Além disso, o pastor revela que nessa noite, eles receberão um convidado especial e apresenta o filósofo, estudioso e exorcista Padre Damian, que é recebido com muitos aplausos e fervor pela multidão. Assim que as coisas se acalmam, o padre fala para todos que eles estão no meio de uma guerra espiritual. Nessa guerra, os corpos são um campo de batalha e as mentes são as fortalezas. Por conta disso, existe um grande interesse em objetos e manuscritos pinacóticos como de Vermes Mysteries, Cults de Gullers e Songs of the Dolly. E a razão disso é que nesses livros estão os rituais e encantamentos para a invocação dele. No caso, o inimigo que eles estão combatendo e não o cara que tá no teto. Ou quem sabe ambos são os mesmos, né? Mas também é dito que certos grupos influentes estão fazendo arranjos para novas obras satânicas e ninguém está fazendo nada para impedir. O estranho é que no momento em que o padre começa a falar que não é a primeira vez que dentro da própria igreja se pode sentir o cheiro de enxofre, o pastor pega o microfone do senhor e fala que todos ali apoiam o homem, afinal, estão entre amigos. Então o pastor anuncia uma pausa de 15 minutos e explica que a comida está perto da caixa de doação. Após isso, ele elogia o padre, dizendo que o cara fala para a mente dos fiéis e atinge o coração deles. O engraçado é que na hora em que o pastor nega e diz que é tudo sobre a fé, uma mulher aparece falando que existe um problema com a caixa de doação e o pastor se despede na hora para ir resolver a questão. Assim que o padre fica sozinho, ele dá uns goles em uma bebida e escuta alguns barulhos vindo da parte de trás do palco. Então o senhor vai lá dar uma conferida e ao perceber que tem algo de estranho acontecendo, ele já se arma seguindo os ensinamentos do mestre Yutaka, com um furador de coco. Porém, como nada demais acontece, o cara apenas resolve voltar pro palco normalmente. O problema é que do nada uma corda cai, e o homem aparece das sombras para amarrar o pescoço do padre. Após isso, ele corta o rosto do senhor, e usa uma garrafa de bebida para coletar um pouco do sangue. Depois disso, o assassino vai para um quarto que parece ser de revelar imagens, e assiste alguns vídeos do Derrotando Filmes, enquanto mergulha o papel no sangue do padre. Em seguida, ele consulta um livro antigo e continua o ritual. Além disso, vemos o casting dos atores para uma peça, ansiosos para começar o projeto. É nesse momento que vemos o próprio Heisenhoff aparecer, empolgado falando que aquilo é uma boa literatura, e que está animado com o projeto. Então voltamos para o presente, quando vemos 2 seguranças trabalhando durante uma tempestade e discutindo sobre beleza e como as pessoas têm diferentes opiniões sobre o assunto. Isso porque o mais novo viu uma mulher cheia de maquiagem no Tinder e começou a divagar a respeito de como seria relaxar com alguém assim, sabendo que na verdade ela é feia. E sim, os caras começam a discutir questões filosóficas, como se fossem Platão e Aristóteles da era moderna, se os 2 filósofos fossem seguranças, é claro. Tanto que um deles até mesmo chega a soltar que tudo e todos são feios, se forem observados nos mínimos detalhes. Nesse momento, alguém começa a bater na porta do hotel e o segurança vai recebê-los. Então ele deixa o grupo entrar e avisa que a energia acabou, que o aquecedor foi ligado ao máximo e que a manutenção só viria depois do Natal. Ao entrarem, o grupo revela que está ali para se encontrar com a senhora Helen, pelo convite do Heisenhoff, e o segurança Christian entra em contato com a Helen para avisar que os convidados dela já chegaram. E pela cara dos funcionários, dá pra perceber que a tal da Helen não é nem um pouco legal. Aí enquanto espera a Helen descer, a Marta e a Natália caminham pelo hotel e veem as fotos de alguns famosos
criminosos que já se hospedaram e se apresentaram ali. Alguns segundos depois, a tal da Helen finalmente aparece e avisa que tudo foi arranjado conforme as instruções e que ninguém vai perturbá-los. Fora isso, ela reclama com o líder do grupo por eles terem chegado tão cedo. Afinal, chegar cedo é ainda pior do que chegar tarde, pois pode parecer uma intromissão. Ao mesmo tempo, o Adam também chega no hotel junto com a Oka, a nova assistente dele, e aproveitando a chance, o Adam pergunta se o local é seguro. Afinal, a Oka tem algumas teorias negativas a respeito do hotel, que quase a impedem de fazer o trabalho dela. Por isso, os seguranças afirmam que não tem nada de errado com um prédio. Ok, galera, o padre Damian era cadeirante, e o pastor largou ele sozinho no palco de um teatro escuro. E pra ser justo, o senhor teve coragem. Ele se armou com aquele furador de coco e foi conferir o barulho. Só que a coragem, sem mobilidade, num teatro com passarelas acima do palco, não vale de muita coisa, né? Já que o assassino atacou de cima, com uma corda, e num ângulo que aquele furador de coco nem alcançava. E o erro do padre foi não ter pedido pro pastor levar ele pra qualquer outro lugar antes de sair. Se ele tivesse feito isso, o senhor ainda estaria vivo. E no final, a única pessoa que entendia o perigo de verdade não conseguiu nem avisar e nem se proteger. E aqui, os livros que o padre citou durante a palestra, os manuscritos penacóticos, de Vermes Mysteries, Culto de Goles e Song of the Doll, nenhum deles existe. Eles foram inventados pelo H.P. Lovecraft e por outros escritores de horror cósmico, como Robert Bloch e Auguste Derleth. Tudo isso lá na década de 20 e 30. E a jogada genial do Lovecraft era misturar esses nomes inventados com livros de ocultismo que existem de verdade nas mesmas listas, para fazer o leitor achar que os fictícios também eram reais. E funcionou tão bem que até hoje tem gente que jura que o Necronomicon existe de verdade. E em 1977, alguém publicou o Necronomicon de verdade, um livro de magia genuíno, só que sem nenhuma conexão com o Lovecraft. Então, quando o padre cita esses nomes no palco, ele tá referenciando um universo de ficção que muita gente confunde com realidade. E logo depois de finalizar o padre, o ritual do mascarado tem polvos por toda a decoração. Isso não é à toa, né? O polvo é o símbolo do Cthulhu, a entidade criada pelo mesmo Lovecraft que inventou aqueles livros. Ou seja, os livros que o padre estava alertando como ameaça são exatamente os que o assassino tá usando no ritual. Após a equipe se reunir, eles são levados pela Helen até o teatro do prédio, e no caminho até lá, o pessoal fala sobre o exorcismo que foi feito naquele palco 2 meses atrás. Porém, outra jovem fala que isso é tudo mentira, e que apenas aconteceu um acidente com um paraplégico caindo do palco. Mas ao ouvir isso, a Oka pergunta se o grupo nunca ouviu falar sobre o teatro, e explica que existem rumores de que os Hasselhoffs, no caso dos donos do hotel, não são apenas negociadores de arte, e que esse teatro não é comum. Além de também perguntar se alguém já ouviu falar do ritual de arquitetura. Só que ninguém dá atenção pra Oka, e ela decide explicar que são construções, e monumentos feitos especificamente para sacrifícios. E por isso eles são construídos nas intersecções das linhas de lei, geralmente perto dos cemitérios, assim como o aeroporto de Denver ou o Gaudi em Barcelona. Porém, o segurança se cansa desse papinho, e fala pra ela não ficar tão animadinha. Ele explica que os doidinhos ficam vindo toda hora por conta das bobagens que vêm no Facebook, e procuram por portas escondidas, ou coisas do tipo para encontrar uma entrada secreta para a base dos Illuminati ou os reptilianos. E apesar de dizer que os Illuminati é pura besteira, a Oka fala para eles pensarem bem nos reptilianos, até porque os dinossauros tiveram 225 milhões de anos a mais para evoluir. Ela até conta que alguns acreditam que esse teatro é um portal para outra dimensão. No entanto, o segurança fala novamente que isso tudo é besteira, e que nada diferente aconteceu nesses 4 anos que ele tem trabalhado ali. Ouvindo isso, a Oka pede para ele falar sobre o acidente que aconteceu em dezembro de 94, algo que deixa o segurança bem puto. Afinal, todos os doidos que passam por ali falam sobre essa data, e a Oka justifica que não é todo dia que uma plateia de 7 pessoas morre de ataque cardíaco de maneira sincronizada, algo que pode ter sido feito pelos reptilianos, satanistas ou cultistas. Após isso, a Ellen conta pro grupo que as fundações do prédio foram feitas no final do século XV, pelo bisavô dos Heisenhoff, e a construção foi completada no tempo recorde de 1 ano. E vendo tanto de coisas estranhas que tem ali no museu dos Heisenhoff, a Natália e a Marta tiram algumas fotos. Em seguida, a Helen leva os visitantes até o teatro do hotel e mostra pra eles os bastidores técnicos, explicando que após terminar cada tarefa, elas devem ser registradas em alguns cards que ficam em cima da mesa. Após isso, a Helen leva o grupo ao palco e se despede, dizendo que precisa ir matar a carpa dela, já que é véspera de Natal. O estranho é que quando a Natália se despede falando Feliz Natal, a senhora dá uma boa encarada na jovem e sai de uma maneira bem sinistra. Assim que a velha sai, o Olgerd fala pra equipe que eles têm 1 hora livre antes de começar a trabalhar, e aproveitando esse tempo livre, a Marta decide ir pro quarto arrumar as malas. Então ela se deita na cama para fumar, e coloca uma música no volume máximo do celular, pra não precisar ouvir os vizinhos relaxando, ou lutando, né? Porque o barulho é tão alto que dá pra ouvir mesmo assim. Aí quando os inconvenientes finalmente param com o barulho, a Marta decide tomar um banho, só que logo em seguida, vemos alguém tentando arrombar a porta dela, e ao mesmo tempo, a Olka chega em um quarto para deixar as bagagens. Alguns minutos depois, a Marta sai do banho
e é surpreendida pelo Simon, que aparece do nada atrás dela. Então ela pergunta como ele conseguiu entrar, e o cara explica que contou com as experiências atuando como um batedor de carteiras, e usou um dos clipes de cabelo da Natália para arrombar a porta. Aí os dois se beijam, e a Marta manda o cara voltar pra namorada, pois a Natália precisa deles nesse momento, e como sabe que eles estão quebrando o coração da garota com essa traição, a Marta fala que eles podem revelar a verdade depois da noite de abertura, e o cara concorda. Aliás, é importante dizer que enquanto isso tudo acontecia, apareciam algumas pequenas cenas gravadas com uma câmera de segurança dentro de um dos quartos do hotel, o que serve para mostrar que alguém está vigiando praticamente tudo que acontece ali dentro. Mais tarde, nós vemos a Natália completamente assustada, fugindo de algumas pessoas, porém a coitada é capturada e amarrada pelos cultistas. Por conta disso, ela manda o líder dos cultistas admitir que fica animadinho com os fiéis gritando de dor, e que se intoxica com o sofrimento deles. Isso sem contar que ela o chama de enganadora, e fala algumas coisas ainda mais pesadas e profanas. Além disso, ela pergunta por que o terceiro mundo e as crianças famintas merecem esse destino, e afirma que nem mesmo o bigodinho é tão cruel quanto ele, que é pior do que todos os ditadores e bastardos, pois todo esse sofrimento é culpa dele. Então a Natália e os cultistas começam a dançar, afinal eles estão ensaiando para uma peça. Após o fim da apresentação, o Olgerd aplaude os atores e fala que eles estão a um passo da perfeição, o que é um problema, já que ele não acha que fique tudo pronto e perfeito para a próxima semana. Então o Simon diz que é uma completa loucura marcar um show com tão pouco tempo de ensaio, e o Olgerd retruca, falando que a arte exige sacrifício. Aí os dois começam a discutir sobre quem se sacrifica mais, e o Simon até chega a falar sobre o Olgerd ter se divorciado e abandonado 2 filhos. E aí o Olgerd manda os atores colocarem a cabeça no lugar, se decidirem de uma vez se querem aproveitar essa chance ou não. Por isso ele dá alguns minutos para eles fumarem e descansarem. Depois que o diretor se afasta, o Adam decide agir como a voz da experiência, e fala que eles não durariam um dia no seriado em que ele trabalha, pois lá eles gravaram pra caramba antes mesmo do café da manhã. Só que ao ouvirem isso, os outros 3 apenas cagam na cabeça do coitado, falando que a série dele é um grande cocô, e que foca em quantidade em vez de qualidade. Além disso, a discussão acaba ficando mais pessoal, falando sobre o relacionamento que a Marta e o Adam tinham antigamente, e a mulher dá um soco no peito do cara. Vendo isso, o Olgerd manda eles sossegarem e não estragarem a chance que estão tendo, pois eles foram especialmente selecionados pelo Sr. Heisenhoff. Bom galera, a Olka tinha os dados certos e embalou tudo errado, né? E ela levantou que 7 pessoas morreram de ataque cardíaco sincronizado naquele teatro em dezembro de 94. O prédio foi construído no século XV pelo bisavô dos Heisenhoff, e que a família não é só negociante de arte. Esses são fatos verificáveis, né? E até as linhas de lei que ela citou tem uma história, porque um britânico chamado Atkins criou o conceito nos anos 20 como rotas comerciais antigas, só que nos anos 60 alguém transformou em linhas de energia mística e virou conspiração de vez. E o aeroporto de Denver, que ela usou de exemplo real, a obra era para custar 1,7 bilhão e acabou custando quase 5, com atrasos que alimentaram teorias de túneis secretos debaixo do terminal. Fora que na entrada tem uma estátua de um cavalo azul de 10 metros com os olhos vermelhos que caiu em cima do próprio escultor e finalizou o cara antes da inauguração. Acontece que a Olka não apresentou nada disso separado e jogou tudo junto com reptilianos de 225 milhões de anos e portais dimensionais. E para ser justo com o segurança, ninguém vai levar a sério alguém que mistura 7 mortes reais com a base dos Illuminati. A Olka tinha a munição certa e atirou no próprio pé. E falando no hotel, passar a noite num lugar desses já é macabro sem precisar de nenhum assassino. E é de dar raiva, né galera? Porque parte da culpa é do Olgerd, o diretor que tava com a pensão alimentícia atrasada em 2 meses. Se o líder do grupo tá precisando de grana, ele não vai questionar um convite pago num hotel isolado. E se o próprio líder da galera não questiona, ninguém vai questionar também, né? Então ninguém checou as saídas, nem perguntou se os celulares estavam pegando, muito menos combinou um ponto de encontro em caso de emergência. E se você vai dormir num hotel macabro no meio do nada, o mínimo é saber como sair de lá se der merda, né? E antes de sair, a Helen soltou que precisava ir matar a carpa dela. E pra quem não sabe, galera, isso é uma tradição de Natal polonesa de verdade. Na véspera de Natal, a vigília, as famílias compram uma carpa viva, botam na banheira por uns dias e no dia 24, alguém da família mata o bicho com uma martelada na cabeça. E sim, tem relato de carpa pulando da banheira e fugindo pela casa. É tipo matar um peru no Natal, o que quase ninguém faz aqui no Brasil, né galera? Só que o peru fica na sua banheira por 3 dias. Agora falando em ficar sozinha, a Marta decidiu ir pro quarto sem chamar ninguém, num hotel sem energia, praticamente vazio, com gente que ela mal conhece pelos corredores. E eu preciso ser sincero, se eu tivesse num lugar desses e o vizinho do lado estivesse fazendo barulho que nem um urso, a ponto de dar pra ouvir com a música no volume máximo, eu já teria saído do quarto. Só que a Marta não só ficou como ainda foi tomar um banho, e enquanto ela tava no chuveiro, alguém tentou arrombar a porta. E nesse hotel vazio, com uma tempestade e sem comunicação, a pessoa ir pro quarto sozinha sem avisar ninguém é uma baita burrice, né? O mínimo de qualquer lugar desconhecido é ter alguém que sabe onde você tá. E aqui nós vemos que a segurança desse hotel não é muito forte, né? Já que o Simon, que aprendeu a abrir fechaduras no papel de batedor de carteiras, abriu a porta do quarto da Marta com um clipe
clipe de cabelo. E se um ator abre uma fechadura com um clipe, imagina qualquer pessoa com uma intenção de fazer algo errado. E pra piorar, enquanto tudo isso rolava, câmeras escondidas nos quartos estavam gravando. E a Marta tava fumando no quarto. E o detector de fumaça nem disparou. Porque não era um detector de verdade, né? Era uma câmera disfarçada. E uma câmera espiã em formato de detector de fumaça é um dos disfarces mais comuns que existem. Justamente porque ninguém olha pro teto e desconfia. E a própria Marta testou isso com um cigarro e nem percebeu. Em 2019, na Coreia do Sul, dois caras instalaram câmeras escondidas em 30 hotéis de 10 cidades e transmitiram ao vivo mais de 1.600 hóspedes para assinantes pagando $45 por mês. Então esse hotel aqui não tem segurança nenhuma, né? As portas não trancam, os detectores de fumaça são falsos e alguém tá filmando todo mundo de dentro dos quartos. E ninguém percebeu isso. E o pior é que nem precisa de um assassino para esse grupo se destruir. O Simon jogou o divórcio e os filhos abandonados na cara do Ogre. Aí o grupo humilhou a série do Adam chamando de cocô. E a Marta ainda socou o cara no peito, porque os dois já tiveram um rolo. Fora que por trás de tudo, a Marta e o Simon estão escondendo um caso da Natália. Então é zero confiança e cooperação, né galera? E quando o perigo aparecer de verdade, essa galera não vai funcionar junto. Porque vamos combinar, né? Se você precisa confiar na pessoa do seu lado para sobreviver, e essa pessoa tá te traindo com o namorado da sua amiga, a coisa já começa bem ferrada. Em paralelo ao ensaio, uma pessoa misteriosa que está do lado de fora do hotel liga para o telefone da recepção. O Christian atende a chamada normalmente e não recebe resposta nenhuma, então ele percebe que a porta do hotel parece estar aberta e a fecha rapidamente. Depois disso, o Christian se tranca na cabine de recepção e começa a curtir uma televisãozinha. Nessa hora, o telefone volta a tocar e novamente ninguém fala nada. O problema é que de repente um assassino dos sem olhos quebra a janela e desconecta o braço do segurança usando um cutelo. E aí quando o Christian tenta fugir dali com o braço dentro da camiseta, ou melhor dizendo, sem o braço, o mascarado simplesmente dá uns golpes no coitado, finaliza ele de uma maneira brutal e coloca um tipo de dado ao lado do corpo. Em seguida, a Natália vai pro camarim para trocar de roupa e começa a sentir que está sendo observada. No começo ela pensa que é o Simon zoando com a cara dela, mas como o cara não responde, a jovem apenas sai dali o mais rápido possível e tranca a porta. Após isso, ela volta pro quarto e começa a estudar nos livros do Padre Damien, em que ele fala que com a aproximação do novo milênio, ele tem notado um interesse crescente por artefatos e relíquias antigas e livros proibidos. Basicamente o que foi dito na pregação de 2 meses atrás. Mais tarde, ela volta pro palco um pouco perturbada e faz a apresentação solo dela para os companheiros darem uma olhada, e todos realmente parecem ficar bem impressionados e serem transportados da realidade, assim como a própria Natália. Aí a Natália começa a convulsionar do nada, e a turma corre para socorrer a garota, tanto que o Simon até pergunta se esse tanto de sacrifício está bom. Só que como a Natália nem chegou a morrer, o Olgierd apenas manda ela descansar uns 20 minutos e voltar pronta para a próxima cena. Fora isso, ele bota ordem na casa e manda os outros atores continuarem ensaiando. O que nenhum deles percebe é que o assassino dos sem olhos estava observando tudo. Então a Marta e o Adam retomam o ensaio e continuam normalmente. Bom, mais ou menos, né? Já que a Marta claramente está um pouco desconfortável com a cena. O problema é que enquanto a Natália está no banheiro, por isso, ela começa a gritar que nem uma louca, o que acaba parando o ensaio, já que os atores correm para ver o que aconteceu com a amiga. Aí quando os colegas finalmente aparecem, a Natália explica que tinha alguém mexendo na maçaneta da porta, mas como os caras não encontram ninguém onde ela falou que o estranho estava, o Adam apenas fala que a estrela do show deles está vendo e ouvindo coisas. O problema é que isso é meio impossível, já que só eles estão ali, além do Christian. Só que como a Natália continua insistindo que viu alguém, o Olgierd fala que isso não importa muito, visto que o lugar mais seguro ainda vai ser o palco, junto com todo mundo. Com isso dito, os atores voltam pro palco, e o Olgierd vai até os bastidores, arrumar a iluminação para a cena que vai ser ensaiada. O estranho é que enquanto ele faz esse trabalho, o cara percebe várias moscas sem vida ali perto, e alguns símbolos estranhos desenhados na parede. Porém, na hora em que ele fala que já está tudo pronto para começarem, o mascarado aparece por trás do Olgierd e enfia o olho dele no ferro dos bilhetes. Só que de alguma forma, o diretor continua vivo e lutando para sair dali. Por conta disso, os atores lá embaixo vão percebendo que tem algo de errado acontecendo nos bastidores e veem o diretor sendo finalizado brutalmente. Nessa hora, eles não pensam 2 vezes e correm para tentar fugir do hotel. Mas pro azar deles, a porta estava trancada com cadeado. E para piorar ainda mais, os coitados encontram o corpo do Christian jogado na escada. Vendo isso, o grupo corre para a porta de trás e descobre que infelizmente, ela foi trancada por fora. Por isso, eles ficam sem muitas opções e vão rapidamente para o camarim, onde teoricamente deve ser mais seguro. O problema é que no meio do caminho,
e o segurança é finalizado ali mesmo, enquanto os atores continuam fugindo até finalmente chegarem no camarim e se trancarem lá dentro. Em seguida, o Mascarado vai até a sala de ferramentas e começa a preparar seu plano para lidar com os jovens. Ao mesmo tempo, os atores começam a discutir sobre qual pode ser o motivo para eles estarem sendo perseguidos por um serial killer, e como se acha muito por fazer uma série chamada The Roads of Fate, o Adam, obviamente, fala que deve ser alguém querendo sequestrar celebridades, e quando a Martha fala que isso não faz o menor sentido, já que no máximo ele poderia ficar assinando autógrafos pro resto da vida, o cara decide servir alguns drinks pro grupo. Fora isso, a Oka pega o livro que parece ser do Damien e percebe que o script da peça contém trechos do livro do padre, ou seja, eles estiveram ensaiando uma peça baseada em um texto de ocultismo real. Além disso, ela também fala sobre as esculturas estranhas e os símbolos que eles viram. Por sorte, o Simon lembra do que importa e pergunta se eles deviam ficar ali ou correr. Afinal, ele acha que não deve ser difícil fugir de um cara com uma faca. Porém, a Martha acaba com o sonho do garoto e fala que se o cara tiver uma arma de fogo, é praticamente impossível escapar. Paralelo a isso, o assassino dos sem olhos faz um fogo em uma lata e coloca bem do lado da entrada de ar do camarim. De volta ao grupo, a Natália vê o assassino a seguindo e os outros colegas começam a zoar com a cara dela por supostamente ter tido visões. E a Natália até fala que essa última visão se tornou realidade, porém a Martha retruca, dizendo que para um crente, qualquer coincidência é prova. Fora isso, a Olka briga com o Adam por não ter acreditado quando ela disse para eles não virem para esse hotel, pois a opinião dela é assim que um templo satanista deve se parecer. Então a Natália revela que está tendo visões há uma semana, desde que recebeu o script, e que elas ficam ainda mais fortes durante os ensaios. Ouvindo isso, a Martha pede para a Natália mostrar as fotos que elas tiraram da entrada, e aí a mulher percebe que um dos símbolos do script, que eles também viram pelo hotel, é o mesmo que foi usado 30 anos atrás, quando aconteceram os ataques cardíacos. Para piorar ainda mais, a Alka descobre que em algumas partes do livro do script tem DMT líquido, que é dimetiltriptamina, que segundo ela, é uma paradinha psicodélica que pode ser absorvida por toque ou oralmente, ao que pode explicar as visões. Só que enquanto as garotas estão entendendo a situação, o Simon perde a cabeça, falando que de acordo com o script, ele é o próximo a morrer, e até por isso ele tenta pegar a katana do Adam. Porém, o cara não deixa o coitado pegar a espada, porque é original de alguma obra japonesa. Aí enquanto os idiotas discutem sobre o que fazer e pra onde ir, alguém lembra que o Christian comentou sobre uma saída pelo telhado, por cima do palco. Fora isso, a Olka puxa uma pistola e mostra que está bem protegida. O problema é que nessa hora, a fumaça começa a entrar no camarim, e o grupo precisa sair dali o mais rápido possível pra chegar até o telhado. E quando os jovens finalmente saem do camarim, o assassino dos sem olhos liga a motosserra para ir atrás deles. Ok, galera, o Christian recebeu 2 telefonemas, e ninguém falou nada em nenhum dos dois. E pra completar, ele percebeu que a porta do hotel estava aberta, e a reação do segurança foi fechar a porta, se trancar na cabine, fechar a janela e ligar a TV. Ele cortou toda a visão do hall para assistir televisão, e pra quem não sabe, um telefonema silencioso é uma técnica real de reconhecimento. Os invasores usam para testar se tem alguém no posto, e quanto tempo demora para responder. E o protocolo num caso desses é fechar tudo, trancar todas as entradas e avisar os hóspedes, não se isolar numa cabine de vidro. Acontece que o Christian conseguiu fazer tudo errado. Ele se trancou sozinho, e o assassino quebrou o vidro e cortou o braço dele com um cutelo. E o mascarado deixou um dado ao lado do corpo, porque dados em rituais de adivinhação existem há mais de 5.000 anos. Os gregos já usavam ao lado de altares em 500 anos antes de Cristo, e cada morte avançou uma etapa do ritual. E a Natália repetiu o mesmo erro da Martha. Ela foi pro camarim trocar de roupa sozinha, aí sentiu que alguém estava observando e saiu correndo. E pra ser justo, pelo menos o instinto dela funcionou, né? O problema é que o pior veio depois. A Natália convulsionou no palco durante a performance, e o Olgierd mandou ela descansar uns 20 minutos e voltar. E galera, convulsão é uma emergência médica, não é cansaço, né? Nenhuma pausa pro café. E ninguém ficou com a mulher ou monitorou a situação. O Olgierd mandou a garota que acabou de convulsionar andar sozinha pelo hotel, o que é uma burrice. E quando ela foi ao banheiro e viu o mascarado se aproximando, não tinha ninguém para confirmar o que ela viu. E se uma pessoa tivesse ficado com a Natália, o assassino teria sido visto por 2 pessoas, em vez de ser descartado como uma alucinação. E aqui é a ironia de dar raiva, né? O Simon perguntou se esse tanto de sacrifício estava valendo, e o Olgierd mandou continuar ensaiando. E eu tenho que lembrar, né? Esse é o mesmo cara que estava precisando de grana. Se ele não cancelou o Hotel Macabro por conta de dinheiro, ele não ia cancelar o ensaio por conta de uma convulsão. Pra ele, a produção vem primeiro sempre. E o próprio Olgierd falou que a arte exige sacrifício, só que o sacrifício virou literal, né? E falando em ir sozinho, é a 4ª vez que alguém alerta sobre o perigo e o grupo descarta. Lá no começo, o grupo descartou um exorcismo no palco, como acidente com paraplégico. E galera, o paraplégico era o padre Damien. E depois a Olka avisou sobre o hotel, e eles ignoraram. E agora a Natália viu o mascarado, e a Martha soltou que pra crente qualquer coincidência é prova. Já o Olgierd acertou quando falou que o lugar mais seguro era o palco com todo mundo, só que foi o primeiro a quebrar a própria regra. Ele subiu pros bastidores sozinho pra ajustar a iluminação, e o mascarado tava observando tudo desde a convulsão da Natália. Ele viu quem foi sozinho, e esperou
o momento certo para agir. E no corredor, o mascarado botou um saco na cabeça do segurança e deu de cutelo no cara bem na frente de todo mundo. E ninguém fez nada. Eram 5 pessoas contra um assassino com as 2 mãos ocupadas. Era o momento perfeito de atacar pelas costas, empurrar ou jogar qualquer coisa na cabeça dele. Só que todo mundo assistiu e depois saiu correndo. E isso tem um nome, é o efeito espectador. Quanto mais gente por perto, menos cada um se sente responsável por agir. Em 1964, uma mulher chamada Kiri Genovese foi esfaqueada em Nova York, enquanto dezenas de vizinhos ouviram e ninguém chamou a polícia. E o caso mudou a psicologia social pra sempre. E o mais louco é que bastava uma pessoa ter agido pro resto seguir, né? Só que ninguém deu o primeiro passo. E aqui acontece o que eu falei lá no começo, né, galera? Ninguém checou as saídas de emergência quando chegou, e agora eles ficaram presos. Eu teria pego a primeira coisa pesada que eu encontrasse e tacado na primeira janela que eu visse na minha frente, já que o vidro do hotel não deve ser blindado, né? E enquanto isso, o Adam tava convencido de que o assassino queria sequestrar celebridades, por causa da série dele. Essa é a mesma série que o grupo chamou de Cocô. Fora que o cara serviu drinks pro grupo, como se o coquetel fosse resolver alguma coisa. E quando o Simon tentou pegar a katana do Adam para se defender, o cara não deixou, porque era uma peça original japonesa. Vamos combinar, né, galera? Tem um assassino com um cutelo e uma motosserra do lado de fora, e o Adam tá protegendo uma decoração. E mesmo que a katana fosse de enfeite, era a segunda melhor arma que eles tinham. Em primeiro lugar fica aquela arma que a Olka mostrou, e o grupo podia usar ambas para tentar assustar o mascarado e impedir ele de atacar, independente de serem reais ou não, já que não ficou claro se a arma e a katana são falsas. E aqui a Olka finalmente conectou as peças, né? O script tinha trechos do livro do Padre Damian, com um DMT líquido impregnado nas páginas. E para vocês entenderem melhor, o DMT é a substância psicoativa mais potente que existe. Nos anos 60, chamavam de viagem do executivo, porque os efeitos duram de 10 a 15 minutos. Só que o corpo tem uma enzima chamada MAO, que destrói a substância antes de chegar ao cérebro. É por isso que o ayahuasca mistura o DMT com outra planta que bloqueia essa enzima. Sem o bloqueio, ela não funciona. Então absorver o DMT pelo toque no papel é impossível na vida real. A pele tem as mesmas enzimas, e as visões da Natália fazem sentido pela história, mas pela ciência real, não tem como. Fora que o script não é só um texto de ocultismo, ele define as ordens das mortes. O Simon surtou porque pelo texto, ele era o próximo. Então eles não estavam ensaiando uma peça, estavam encenando a própria execução. E aqui eu tenho que falar que a jogada da fumaça do mascarado foi muito boa. Quando eu digo que fogo resolve tudo, vocês ficam aí nos comentários zoando, né? Mas a fumaça em espaço fechado é o que mais mata em incêndios. Ela é responsável por 60 a 80% dos óbitos. O monóxido de carbono é inodoro. A pessoa perde a consciência antes de perceber. Então o mascarado não precisou arrombar nada. Ele só esperou a fumaça forçar o grupo pra fora, onde ele tava com a motosserra ligada esperando. Alguns minutos depois, os jovens finalmente chegam à parte superior do hotel, e a Olka percebe vários símbolos e desenhos nas paredes e pilastras. E esses símbolos representam um selo do cordeiro e um altar de sacrifício. O problema é que enquanto eles estão ali, o assassino aparece na parte de baixo e puxa a Olka pela perna. Os jovens até tentam puxar a colega de volta pra cima, porém antes que eles façam isso, o mascarado separa ela no meio com a motosserra. Vendo isso, o grupo não perde tempo e sai correndo para chegar ao telhado. Só que enquanto eles subiam uma escada, o mascarado consegue derrubar o Simon, puxá-lo pela boca e descolar a mandíbula do coitado, enquanto os amigos apenas assistem. E aí, percebendo que não podem mais salvar o amigo, eles correm o mais rápido que podem e se trancam em um dos quartos. Então os 3 sobreviventes tampam a porta com uma mesa de escritório e a Natália começa a gritar, dizendo que deviam ter feito algo. Por sorte, os outros 2 agem rápido e param a garota, explicando que não podiam ter feito nada. Nesse momento, eles olham em volta e percebem que estão no escritório do Heisenhoff. Por isso, a Marta não perde tempo e começa a fuçar nos documentos pessoais do cara. Assim ela encontra fotos pessoais dele. E vendo isso, o Adam fala que já tinha avisado pra Olka que alguém estava seguindo ele, só que ela disse que era paranoia. E por esse motivo, o cara repete que eles são especiais. O problema é que ao ouvir isso, a Marta fala que até diria que é tudo besteira, se não tivesse visto a cabeça do namorado sendo partida bem na frente dela. E como quem foi finalizado assim foi o Simon, que é o namorado da Natália, o clima fica bem estranho. Só que antes que elas possam discutir sobre isso, o Adam fala pra Natália que as visões dela devem significar alguma coisa, e pede pra jovem se lembrar delas. E como isso pode salvá-los. Até a Marta pede pra colega tentar se lembrar. Aí, mesmo sabendo que vai ser difícil, a Natália lambe a substância no script e começa a ter convulsões enquanto se lembra das visões. Só que nessas visões, tudo que a jovem vê é ela mesmo correndo do mascarado e sendo capturada por ele. Então a Natália volta pra realidade e diz que os colegas precisam confiar nela e que os 3 precisam correr para lados diferentes. Alguns minutos depois, enquanto o assassino de 100 olhos está escolhendo a sua próxima arma, ele escuta um grito bem alto e sai correndo atrás da Marta, que está descendo as escadas.
escadas. E como a Marta sabe que não vai conseguir escapar, ela se aproveita da escuridão para se esconder do mascarado. E de alguma forma, ela consegue se mexer tão rápido e sem fazer barulho que eu acho que ela poderia ser uma assassina em Assassin's Creed. Por sorte, o mascarado escuta a Natália gritando em outro lugar e vai atrás dela. Aliás, eu acho que esse cara tem o poder de teleporte do Jason, porque ele consegue alcançar a Natália tão fácil que nem dá graça. E vale lembrar que ela já estava correndo enquanto ele ia atrás da Marta. Mas enfim, né? O mascarado até chegar a alcançar a Natália e a derrubar ela no chão. Porém, a jovem consegue pegar um pedaço de ferro, bater nele e fugir para dentro da ventilação. Depois disso, ela chega a uma porta trancada e acaba tendo que correr para os corredores novamente. Aí na hora em que o mascarado aparece, a garota entra em um dos quartos e é perseguida pelo assassino. Só que na verdade, quem está ali é o Adam, usando uma peruca igual ao cabelo da Natália. E na hora em que o criminoso se aproxima, o ator pega ele de surpresa e golpeia o ombro do doidão. O problema é que o assassino apenas segura a espada e até quebra ela no meio, mostrando que realmente era apenas uma réplica. Após isso, o assassino joga o Adam no chão e o coitado tenta se arrastar para fora do quarto para pedir ajuda, mas na hora em que a Natália chega para salvar o cara, o mascarado puxa a vítima para dentro do quarto e tranca a porta. Com isso, a Natália cai no chão e começa a convulsionar, dando a chance perfeita para o criminoso também pegá-la. Enquanto tudo isso acontecia, a Marta estava se arrastando pela tubulação de ar, e nesse momento ela finalmente chega ao telhado e recebe uma mensagem da tia. Aí vendo que tem sinal, ela liga na mesma hora para a emergência e avisa que está no teatro dos Heisenhof e que o cara está finalizando todo mundo. Ouvindo isso, a atendente pergunta em que parte do hotel a garota está e manda a garota contar até 10 de trás pra frente para se acalmar, pois a patrulha já está sendo enviada. Então a Marta fala que está no sótão e começa a contar. Só que enquanto a jovem fica contando, o assassino aparece atrás dela e a captura. Bom galera, a pessoa mais preparada do grupo inteiro foi a primeira a ir de base, e a Olka fez tudo certo até ali. Ela pesquisou, alertou e tava armada, né? Só que não adiantou de nada. Só que o pior nem foi a morte dela, foi a pistola simplesmente sumindo. A arma tava na mão da Olka antes do ataque e nunca chegou a disparar. E depois, ela simplesmente sumiu. Isso é uma baita cagada do filme, né? Porque ninguém explicou pra onde foi aquela arma. E na fuga, o mascarado pegou o Simon na escada. E aqui o grupo não foi covarde. A escada é bem estreita e quem descesse ia junto. Então não tinha ângulo nenhum pra ajudar sem ir de base também. Ou se arriscar bastante pelo menos, né? E quando se trancaram no escritório do Heisenhof, a Marta deu com a língua nos dentes e chamou o Simon de namorado na frente da Natália. O cara tinha acabado de bater as botas e o caso escondido veio à tona. E o grupo, que já não confiava um no outro, agora tinha mais um motivo para cada um cuidar de si mesmo. E falando no Adam, o plano de usar a peruca da Natália como isca foi inteligente, né? A emboscada funcionou. O mascarado entrou achando que era ela e o Adam golpeou o cara. Só que a espada quebrou no meio. E lembram de lá atrás quando o Adam não deixou o Simon pegar a katana porque era uma peça original japonesa? Então, não era, né? O cara comprou o gato por lebre. Só que aí o Adam fincou a espada e simplesmente travou. E o corpo humano em perigo tem 3 reações: lutar, fugir ou congelar. E o Adam acabou congelando, né? Só que ele já tinha atacado e golpeado o ombro do cara. O corpo dele no começo escolheu lutar, então continuar era o caminho certo, como chutar o joelho do cara, empurrar ou fazer qualquer outra coisa, né? Acontece que o Adam esqueceu que tinha uma perna e entregou a única chance que o grupo tinha de sair vivo. E antes, a Natália, mesmo sabendo que ia convulsionar, lambeu o DMT do texto pra tentar ter uma visão que ajudasse o grupo. E assim, coragem ela teve, né? Só que as visões não mostram nada de útil. Tudo que ela viu foi ela mesma correndo do mascarado e sendo capturada. Fora que o DMT prejudicou o raciocínio dela, porque o plano que a Natália montou depois foi separar o grupo e correr cada um para um lado. E se separar é imbecilidade em escala estratosférica. Eles já tinham perdido gente com o grupo junto. Separar só ia entregar cada um sozinho pro assassino. E eles até tinham como montar alguma coisa. Era só botar o Adam num quarto e as duas se escondiam nas sombras. E quando o mascarado entrar, achando que vai pegar um, os 3 atacam juntos. Só que pra isso, precisa de confiança e cooperação. E esse grupo não tinha nenhuma das duas desde antes de pisar naquele hotel, né? E o sistema de duplas do exército americano existe justamente para impedir esse tipo de separação. Sempre tem que andar em pares, monitorando o companheiro, tomando decisões juntos. E até a neurologia explica por que os grupos em pânico se separam. O córtex pré-frontal, que controla o raciocínio, entra em colapso e o sistema límbico assume. Aí cada um foge para onde o instinto manda, sem coordenar com ninguém. Só que entender o mecanismo não muda o resultado. Se o grupo tivesse combinado qualquer plano antes, tipo um ponto de encontro ou um sinal, o instinto não teria dominado. Já a Natália no corredor parecia que queria ser pega. Ela correu em linha reta, sem cobertura nenhuma, enquanto a Marta tava usando a escuridão e o silêncio. E eu tenho que ser sincero, né? Nesse hotel gigante, eu procuraria outro lugar para me esconder até ficar de dia, ou tentaria achar algum ponto com sinal de celular para chamar a emergência. Qualquer coisa era melhor do que sair correndo cada um pro seu lado num lugar escuro com um assassino armado. E no meio de toda essa burrice, a Marta foi a única que mostrou o senso de sobrevivência real. Enquanto os outros se separaram e entregaram a posição, a Marta usou a escuridão a favor dela, se moveu rápido sem barulho e usou a ventilação para
para chegar até o telhado. E quando a Marta ligou pro 190 do telhado, até ali tava tudo perfeito. Ela deu a localização do teatro dos Heisenhoff, explicou o que estava acontecendo. Só que a atendente mandou ela contar de trás pra frente até se acalmar. Aí a Marta obedeceu. E esse conselho é o oposto de tudo que existe de protocolo para ameaça ativa. Em Parkland, quando um atirador invadiu uma escola em 2018, a atendente do 911 mandou o professor manter os celulares no vibratório e ficar em silêncio. Já em Buffalo, em 2022, uma atendente mandou uma funcionária parar de sussurrar enquanto se escondia de um atirador dentro de um supermercado. E a mulher estava debaixo de uma mesa, tentando não ser encontrada, e a atendente repreendeu ela por falar baixo. É claro que a atendente foi demitida, e o protocolo de ameaça ativa é claro, silêncio total. Só que a atendente da Marta mandou ela contar em voz alta. E galera, contar em voz alta faz 3 coisas ao mesmo tempo. Denuncia a posição de quem tá fugindo, tira a atenção que deveria estar escutando se o assassino tá chegando, e faz a pessoa parar de se mover. Eu não sei quem foi mais burra aqui, se foi a Marta que obedeceu, ou a atendente que deu esse conselho com um doidão atrás da Marta. Após o assassino capturar a Marta, ele a amarra em cima do palco, aplica alguma substância na coitada, e fala que aqueles que veem a humanidade como uma praga não sabem de nada. Além disso, ele também explica que poupou a vida da jovem, porque uma peça de teatro precisa de uma audiência. Então ele prende algumas agulhas perto dos olhos da garota, e fala que mesmo São Tomé não tendo acreditado, ele foi o único que tocou no corpo de Deus. Ouvindo isso, a Marta fala que a única coisa que o cara vai alcançar por meio de tudo isso é dor e sofrimento. E em resposta, ele fala que não existe necessidade de convencer os crentes, apenas aqueles que duvidam. E quando a Marta fala que essa é a solução mais fácil, o homem explica que não existe nada fácil no que ele está fazendo, e que não foi ele quem fez as regras. E segundo o cara, tudo que ele está fazendo é o que precisa ser feito, praticamente o que todo psicopata diz, né? Aí mesmo com a Marta cuspindo na cara dele, o homem fala que eles são um milagre, a ponta da lâmina da lança do progresso, o pináculo do universo. Fora isso, o cara faz um discurso sobre como os humanos se preocupam com a princesa Diana e as Kardashians, entregando tudo para ícones da mídia, e como isso transforma todo mundo em consumidores de lixo de um mundo morrendo, e fala que quando a humanidade finalizar Deus, o anticristo irá nos liderar para uma era de iluminação, pois no fim, todos merecem uma segunda chance, mesmo uma civilização de perdedores. Assim que o cara termina o discurso, ele engole um tipo de verme demoníaco, e começa a vomitar um líquido preto e um verme ainda maior. Nessa hora, a Natália e o Adam despertam do nada, e começam a dançar a apresentação que estavam ensaiando mais cedo, e relembrar as mortes dessa noite. Com isso feito, o demônio bizarro que o Heisenhoff vomitou começa a rastejar até a Natália, e se enfia dentro da jovem para engravidá-la. E sim, o negócio ficou bizarro mesmo. Já o Adam, por outro lado, é pendurado pelo pescoço e feito de sacrifício. Alguns segundos depois, a Natália é completamente derretida pelo cramunhão, e tudo que sobra é o anticristo recém-nascido. Vendo isso, a Marta pega um isqueiro que estava escondido, queima as cordas e se liberta completamente. Então ela enfia uma adaga no Heisenhoff e descobre que o cara ainda estava vivo, mesmo depois de vomitar o Satanás, e manda ele observar. Afinal, um teatro precisa de uma audiência. Por isso ela pega um cutelo e o levanta bem alto para golpear o anticristo. Mas antes que ela faça isso, aquela mulher do começo aparece do nada e estoura a melancia da Marta para salvar o bebê. Ok, galera, a Marta foi a única pessoa que sobreviveu por mérito, e no final foi finalizada pela própria ligação do 90. A coitada se libertou sozinha, esfaqueou o Heisenhoff e jogou a frase de volta na cara dele, né? E ninguém mereceu mais sobreviver do que a Marta. E o Heisenhoff soltou que não foi ele quem fez as regras, que tudo era o que precisava ser feito. E vamos combinar, né, galera? O cara finalizou meia dúzia de pessoas e ainda teve a cara de pau de se livrar da culpa, como se estivesse seguindo ordens. Fora que a Natália e o Adam foram mantidos vivos de propósito. O Adam como sacrifício e a Natália como hospedeira. E assim como os livros e símbolos Lovecraftianos que a gente viu lá no começo, o ritual do mascarado tem raiz no horror cósmico. Acontece que existe uma entidade chamada Shub-Niggurath, a cabra negra dos bosques com 1000 filhotes, que é uma divindade cósmica da fertilidade. E os cultistas dessa entidade passam por um ritual onde são consumidos por ela e renascem como seres humanos. Dá pra gente dizer que é exatamente o que aconteceu aqui. A criatura entrou na Natália, derreteu ela e o que sobrou foi o anticristo. A hospedeira é consumida e a cria nasce. E lembro da ligação que a Marta fez pro 90 lá do telhado? A patrulha que ela chamou chegou. O problema é que a policial entrou no teatro, viu a Marta com um cutelo levantado sobre um recém-nascido e simplesmente atirou. E do ponto de vista da policial, isso faz sentido. Quando a polícia chega numa cena sem contexto nenhum, a única informação é o que os olhos veem naquele segundo. Até porque a mulher com uma arma branca sobre um bebê é ameaça direta. E 11% dos tiroteios policiais acertam inocentes por engano, contra 2% nos tiroteios entre civis. Ou seja, a polícia é 5,5 vezes mais propensa a atirar na pessoa errada. Em 2025, no Arizona, um homem chamado Dylan Sebeck estava sentado num parque e foi baleado pela polícia que procurava outro cara. O cara estava desarmado e nenhuma arma foi encontrada depois. E o suspeito real já tinha deslogado do server numa caminhonete estacionada ao lado. Então, a Marta fez a ligação certa e a patrulha veio. Só que a mulher que sobreviveu à noite
noite inteira, se libertou sozinha e tava a segundos de destruir o anticristo, foi baleada pela própria polícia que ela chamou. É de dar raiva, né, galera? Fora que essa policial é a mesma garota lá do começo, a sobrinha que a tia cobrava por estar casada e não ter filhos. A mulher que ouviu a vida inteira que precisava de um bebê, acabou baleando a Marta para proteger a cria do demônio. Mas agora passando para as notas. Começando pelo Christian, ele recebe uma nota 1. O cara era um segurança e recebeu 2 telefonemas silenciosos. É clássico de reconhecimento de invasora. E a reação dele foi se trancar, fechar a janela e ligar a TV. O cara cortou a visão do corredor inteiro. Então se tivesse seguido o básico do protocolo, ele teria trancado as entradas e avisado todo mundo. Só que o cara foi atacado dentro da própria cabine. Passando pro Olgierd, nota 2 pro diretor. O cara tava com a pensão alimentícia atrasada há 2 meses. Então ele não ia questionar um convite pago num hotel isolado. E quando a Natália convulsionou no palco, ele mandou ela descansar 20 minutos e voltar. Fora que o Olgierd acertou que o palco era seguro com todo mundo junto. Só que foi o primeiro a quebrar a própria regra e subir sozinho pros bastidores. Já o Adam também recebe um 2. O cara é narcisista do começo ao fim e recusou a emprestar a katana pro Simon, porque era original e japonesa. Só que era uma réplica, né? Fora que serviu drinks no meio de uma crise. E quando finalmente usou a espada na emboscada, a lâmina quebrou e o Adam congelou. Ele nem tentou chutar ou empurrar o mascarado, simplesmente travou ali. A única jogada decente dele foi a peruca, e mesmo assim não soube aproveitar nada. O Simon ganhou uma nota 3. O cara sabia abrir fechaduras com clipe, tentou pegar a katana para se defender, e o instinto básico dele tava ali. Só que fora isso, o cara jogou o divórcio na cara do Olgierd, destruiu o clima do grupo e ainda tava escondendo um caso com a Marta. Aí quando precisou de cooperação, já não existia mais. Passando pra Natália, nota 3 pra ela. Ela teve coragem de lamber o DMT para ter uma visão que ajudasse o grupo. E pra ser justo, o instinto dela funcionou quando viu o mascarado e saiu correndo. Só que o plano de separar o grupo foi a pior decisão tática da noite inteira. E o DMT prejudicou o raciocínio dela a ponto de montar um plano que entregou cada um sozinho pro assassino. E a Olka recebeu uma nota 7. Era a pessoa mais preparada do grupo inteiro. A Olka pesquisou o hotel, encontrou os símbolos nas paredes, conectou o script com um ritual e descobriu o DMT e ainda sacou uma pistola. Acontece que ela embalou tudo com reptilianos e portais dimensionais, e ninguém levou isso a sério, né? E ela fez tudo certo na pesquisa, mas atirou no próprio pé na apresentação. Só que no final ela levou um azar tremendo. Ela foi a primeira a ser finalizada e aquela arma dela simplesmente sumiu, né? Passando pra Marta, ela recebe uma nota 8. É a melhor de longe. A Marta se moveu em silêncio, usou a ventilação, fez a ligação pra polícia e escondeu um isqueiro. Depois ela se libertou sozinha e esfaqueou o assassino. E o único erro dela aqui foi obedecer a atendente e contar até 10 no telhado, o que denunciou a posição dela. Fora isso, a Marta mostrou mais senso de sobrevivência do que o resto do grupo junto, mas infelizmente foi finalizada pela própria polícia que chamou. Isso aí é de dar raiva em qualquer um, né? E por último, o Heisenhoff. O mascarado recebe uma nota 9. Ele montou uma armadilha impecável e pesquisou o grupo, fotografou, instalou câmeras, trancou as saídas e transformou o hotel inteiro num altar. Fora que ele usou o DMT, a fumaça e a motosserra sempre na ordem certa, explorando cada fraqueza antes de atacar. E ainda por cima ele concluiu o objetivo dele, né? Que era dar vida ao capiroto. Agora o mais burro do filme é o Adam. O cara recusou emprestar a katana, que era uma réplica, serviu drinks numa crise de vida ou morte e congelou depois de atacar o assassino. O cara teve a oportunidade perfeita de emboscada e desperdiçou. Já a mais esperta do filme é a Marta, a única que sobreviveu por mérito. Ela conseguiu fugir por um tempo, escondeu o isqueiro que a soltou e depois deu um golpe final no assassino. E ela estava até disposta a finalizar o bebê capeta, só que o destino parou ela, né? E galera, só passando pra lembrar, além do Derrotando Filmes, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, o Abismo do Medo. Lá eu conto histórias perturbadoras, do sobrenatural. As duas correm pro quarto da mãe e passam a noite lá. a tragédias e montanhas, em vez de ficar parado esperando o carro, o homem decidiu continuar fazendo o que tinha vindo fazer, escalar. Todo dia ele acordava, saía do campground e ia para algum pico ou trilha. Desastres naturais, a casa treme, range, e então é arrancada da fundação. E quando o rugido finalmente para, ninguém sobrevive. E casos que realmente dão aquele frio na espinha. E o principal, são todos casos reais. Os casos são todos pesquisados, não são histórias inventadas ou figs. Então se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não conhece o canal, cola lá e se inscreve, porque eu ainda não desisti de derrotar o YouTube. Fala galera, esse foi como derrotar Ensaio Mortal. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca demorar quando for finalizar o Anticristo.